A Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo amado Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. E nós leremos a partir do versículo de número 29 até o versículo de número 37. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Essa é a pergunta. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem e, se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. O Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho das parábolas. Embora haja parábolas de Jesus em todos os evangelhos, é no Evangelho de Lucas que as parábolas são, de uma certa maneira, condensadas. E há algumas parábolas que exclusivamente se encontram no Evangelho de Lucas. Esta famosa parábola, conhecida como a do bom samaritano, título este dado pela Sociedade Bíblica Internacional, tanto a do Brasil quanto a londrina, a americana, as sociedades bíblicas chamam essa porção do Evangelho de o bom samaritano. No mundo em que a bondade se encontra tão rara, ser bom é algo tão inusitado que aquele que faz o que deve fazer já se torna, só por fazer, bom. Então, assim, é uma das primeiras impressões que temos no texto
que todos tiveram oportunidade. Veja, casualmente, todos tiveram a oportunidade de serem bons e, por serem bons, fazerem o bem a outro. A pergunta é: quem é o meu próximo? A resposta evidente é: o próximo é aquele que não está distante. Todo o que se distancia não tem como se tornar o próximo de alguém. Nós, recentemente aqui, cantando e lendo as Sagradas Escrituras, lemos: Ele é luz, e se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nos tornamos próximos uns dos outros, ou seja, mantemos comunhão uns com os outros. Para que haja comunhão, é necessário haver a proximidade. A proximidade, por vezes, física, a proximidade, por vezes, de decisão, que nós chamamos essa proximidade através de decisão, de concordância. A proximidade por meio de apoio, de socorro, de misericórdia, como foi o caso aqui, em que o samaritano se tornou próximo ao homem que sofreu um revés na vida. Ora, encontramos algumas atitudes. A primeira atitude nessa parábola é a atitude dos salteadores. É a postura dos salteadores. E os salteadores têm a seguinte postura: o que é teu não é teu, o que é teu é meu. E eles tomam por violência, de assalto, de uma maneira então inesperada e violenta, chegam na vida deste homem, tomam tudo o que ele tem, o ferem, de tal maneira que o deixam semi-morto. Essa é uma das posturas que existe na vida: o que é teu não é teu, o que é teu é meu. Mas a outra postura que existe é a postura do sacerdote e do levita. O que é teu é teu, e o que é meu é meu. Cuide da sua vida, eu cuido da minha vida. E esta postura nos faz afastar. É interessante que a primeira postura, o que é teu não é teu, o que é teu é meu, é a postura do mundo, é a postura do diabo, é a postura de tudo que é contrário a nós. A segunda postura, a postura de que é teu, o que é meu, que é a postura da indiferença. É a postura que o diabo gostaria que todos tivéssemos e que Deus não gostaria que tivéssemos. Num tempo como o nosso, em que tantas pessoas estão passando por tantas dificuldades, essa é uma postura que prejudica a todos que estão em necessidade. O teu problema é teu problema. Eu não me envolvo. A postura da indiferença é a postura do afastamento. Estamos vivendo um tempo que, de um lado, nos obriga a uma espécie de um afastamento físico, social, por causa da
contaminação, por causa da pandemia, por causa deste vírus, mas nós não podemos permitir que esse tipo de afastamento nos leve a um outro tipo de distanciamento, de um isolar que seja a indiferença. Se existe um afastamento, um distanciamento que eu e você, como igreja, não podemos ter, é justamente a indiferença. O que é teu, o que é meu, é meu. Teu problema é teu problema, não. Temos que o quê? Olhar e nos compadecer. Ia pelo seu caminho, mas chegando perto, e por chegar perto, por aproximar-se, este homem compadeceu-se. Ele se tornou o próximo por uma situação simples. Ele se aproximou. Se eu não me aproximar dos necessitados, se eu não me aproximar dos feridos, se eu não me aproximar dos injustiçados, se eu não me aproximar dos que foram derrubados, feridos e estão semi-mortos, se eu não me envolver, ele não apenas se aproximou, ele se aproximou e ele se envolveu. O próximo, ele se aproxima, mas não apenas se acerca, ele se envolve. Ele não apenas se envolve, ele ajuda. Porque há os que se envolvam, como os assaltantes, para fazer mal. Há os indiferentes que não se aproximam e simplesmente não se envolvem. E há os que se aproximam e se envolvem para fazer bem, para ajudar. Foi o que o samaritano fez. Por quê? Porque se compadeceu. Viu o estado daquele homem e se compadeceu. Ele ia de Jerusalém, este homem, para Jericó, onde imaginamos que, indo de Jerusalém para Jericó, este homem era um homem que estava servindo a Deus. Ele poderia ter ido para, a Bíblia não diz, mas digo, uma das grandes festas. Ele, por algum motivo, foi a Jerusalém. E então ele foi para o lado de Jericó. Ele caminhou para Jericó quando este infortúnio o alcançou e o deixou no caminho semi-morto, tão ferido, em um estado lastimável. Mas interessante que não foi o suficiente para o sacerdote nem para o levita. Possivelmente o sacerdote e o levita o viram não como semi-morto, mas o trataram como morto, o deixaram. E até de um morto há de se ter misericórdia e buscar como aqueles que viram Jesus, que o amaram e se tornaram próximos de Jesus no momento da cruz, quando Cristo morreu, e lhe deram dignidade. Não deixaram o seu corpo na cruz. E para que o corpo de Cristo não estivesse na cruz, tiveram aqueles homens que assumir Jesus, tiveram aqueles homens
que remover o corpo de Jesus, cuidar do corpo e, por fim, sepultá-lo de forma digna. Até de um morto há de se compadecer, e de um semi-morto há de tratá-lo para que ele não chegue a ser o quê? Um morto. Este homem, então, trata, cuida deste homem. Trata de suas feridas, lava, limpa, usa óleo, usa vinho, material caro, gasta e não se furta ao homem que foi assaltado. Esse é um grande problema. A vida, os problemas têm vindo de assalto sobre tantas pessoas, mas os que podem ajudar se furtam de ajudá-los. E, meus irmãos, este samaritano não furtou. Esse samaritano foi e ajudou. E ajudou não apenas no momento, mas buscou trazer-lhe solução. É muito importante o socorro. Socorro é algo necessário, mas de um problema é necessário solução. É interessante que há um texto nas Sagradas Escrituras sobre o naufrágio do apóstolo Paulo, no meio de grande tempestade em alto mar, que diz: passados os dias, foi-se toda a esperança de salvamento. Mas o que Paulo devolveu a eles não foi apenas uma esperança de um salvamento, alguém que nos ajude, alguém que nos socorra. Isto é um salvamento, é um socorro, e que é importantíssimo. Mas o que Paulo levou foi pelo poder de Deus e pela atitude de Paulo, que se levantou no meio da tormenta, que falou àqueles homens, que deu-lhes uma palavra da parte de Deus, que devolveu-lhes o ânimo. O que Paulo lhes deu não foi um salvamento, foi salvação. Um salvamento é um socorro, mas uma salvação é uma solução para a vida, não apenas para um momento. Ele poderia ter dito: fiz o meu suficiente. E fez, de fato, muito mais do que os outros. Ele poderia ter tratado do homem, tratado de suas feridas e dizer: agora, vá em frente. Mas ele viu que se ele deixasse, ele teria apenas prestado um socorro. Mas ele precisava prestar uma salvação. Ele precisava levar uma salvação. E então, ele vai além de um momento socorrista. Ele toma o homem e coloca em sua própria, em seu próprio animal, e quando ele o coloca em seu próprio animal, na sua própria montaria, ele o leva. Isso quer dizer, ele abriu mão de seu conforto para que o homem pudesse ser atendido. Muitas vezes, meus irmãos, e nós temos que entender isso, nós teremos que abrir mão de conforto para que pessoas possam ser atendidas de fato, não apenas socorridas do momento, mas tendo salvação para a sua vida.
Solução é a palavra. É muito importante, volto a dizer, o socorro. Mas é mais importante que, além do socorro, se siga a solução. E foi o que ele fez. Levou o homem à hospedaria, tratou tudo com o hospedeiro, dedicou-se enquanto lá na hospedaria estava a cuidar do homem, vendo que os cuidados, porque veja bem, ele estava semi-morto. Ele precisava se recuperar, ele precisava tudo. E o homem, então, não se limitou a fazer algo que simplesmente acalmasse a sua consciência. Você conhece isto? Ele fez o que era necessário ser feito, o que era preciso ser feito. E consciente do custo que isto teria, toma 2 denários, dá e diz: se algum custo a mais você tiver, quando eu voltar, eu acertarei contigo, eu te indenizarei. Interessante que ele não fala apenas numa questão eu pago, mas ele diz indenizo. Porque diz qualquer problema, não apenas os gastos, mas qualquer problema, eu me responsabilizo por ele. Ser próximo é responsabilizar-se, não é apenas aproximar-se, não é apenas envolver-se, é assumir o pago e até mesmo a indenização. Eu me responsabilizo. Se ele precisar de qualquer coisa a mais, põe em minha conta. Eu pagarei. Eu te pagarei. A pergunta que foi feita ao Senhor Jesus: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Porque fora dito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então, querendo justificar-se, o homem diz: mas quem é o meu próximo? Amar a Deus é uma coisa, agora amar o meu próximo, quem é o meu próximo? Ele falou isso não porque ele tivesse dúvidas, ele quis se justificar. E esse quis se justificar, é interessante, que todo o tema da parábola, que fala do próximo e fala do necessitado, quantas pessoas estão falando de Deus, pretensamente amando a Deus, mas estão se justificando. Em outras palavras, estão buscando desculpas. Porque, meus irmãos, ser o próximo não é algo fácil. Como disse, ir além de aproximar-se, ir além de envolver-se, ir além de cuidar. Quando o samaritano foi por aquele caminho e vê aquele homem num estado de semi-morte, claramente se percebe que algo de mal lhe aconteceu. Os que conheciam aquela região não estranhavam o fato de haver salteadores. E aquele homem, vendo, se aproximando dele, também se expõe à possibilidade do mesmo mal suceder a ele. E é por isso que talvez muitos não se aproximem, porque não querem
arriscar-se, não querem expor-se, não querem que o mesmo mal lhes suceda, mas para podermos chegar a atender os necessitados, há um grau de risco e que eu não posso simplesmente levantar justificativas pelo fato de eu não estar sendo próximo, de eu não amar. Normalmente, quando nós pensamos em amar ao próximo, nós pensamos em amar o semelhante. Mas Jesus, sendo quem era Jesus, aproveitou isso para mostrar algo mais do que o meu semelhante. Jesus mostrou que eu tenho que me tornar próximo se eu quero amar os homens. Amar os homens à distância é cômodo. Amar os homens sem se envolver é cômodo. Amar aos homens sem se arriscar é cômodo. Amar aos homens sem se comprometer é cômodo. Eu diria, isso de fato não é amar. Jesus então disse àquele doutor da lei, disse, vai e procede tu de igual modo. Seja o próximo. Seja o benfeitor. Seja o que usa de bondade, de compaixão, de misericórdia para com os outros. Nós, como igreja, falamos amemos a Deus, mas nós, como igreja, falamos amemos aos homens. Mas nós só amaremos os homens se nós tivermos compaixão, se nós tivermos misericórdia, se nós nos compadecermos dos outros. Sabe, aqui está dizendo, ama teu próximo. Quem é o próximo? Quem é aquele que é amado? É o que se aproxima. Quem é aquele que é amado? É o que usa de misericórdia para com o outro. O samaritano foi o próximo, porque o samaritano usou de misericórdia e, portanto, na sua atitude, em seus atos, suas ações, amou de fato e não só pretendeu amar, amou verdadeiramente. Porque usou de misericórdia, porque manifestou atos de misericórdia e de compaixão. Ele se aproximou, ele cruzou o caminho, ele cuidou do homem, ele se envolveu, ele se comprometeu, ele de fato demonstrou ser um homem de bem, um homem bom, que tem atos de misericórdia. E como a Bíblia diz, fala-me da tua fé sem obras, e eu com minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. Este homem, com seus atos, mostrou o seu amor. Ele não precisava falar, eu amo. Era visível. O que Jesus nos entrega aqui não é apenas uma ordenança de ama a Deus e ama ao homem. Ele está dizendo, ame ao Senhor teu Deus. E ele está dizendo não apenas ame ao homem,
mas ele está dizendo: torna-te alguém que conquiste o amor. Aquele homem, se não fosse uma pessoa ingrata, nutriria um sentimento de gratidão, de dívida, de amor, amaria o próximo, o homem que se aproximou dele. Jesus está dizendo: não apenas ame, seja amado. Sabe, amor é algo maravilhoso. Mas uma das coisas mais tristes que há é amor não correspondido. Você ama? Eu espero que você seja amado. Deus nos ama e eu espero que nós amemos a Deus. Porque Deus não apenas nos ama, Deus nos amou primeiro e Deus nos conquistou, literalmente. Ele nos conquistou com seu amor, com atos de amor. Ele nos conquistou. E o ato de amor dele foi se fazer homem, o ato de amor dele foi viver como um homem, o ato de amor dele foi morrer como um homem na cruz do Calvário por mim e por você. E através desse ato de amor, ele nos salvou. E através desse ato de amor, ele nos conquistou. E pelo mesmo amor, ele se levantou dentre os mortos. E pelo mesmo amor, ele voltará para nos buscar. Meu querido, minha querida, você que nos ouve nessa noite, que está participando desta live, eu quero dizer, existe alguém que é o mais próximo de todos. E mais próximo que isto e que este não há, é Deus. Sabe por quê? Porque por mais próximo que alguém possa estar de mim, há limites. Mas Deus, que tudo pode, que até os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, Ele se torna tão próximo que Ele é Deus em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Mais próximo que isto não há. Nós em Deus, Deus em nós. Imersos no Senhor, mas o Senhor enchendo todo o nosso ser, por dentro e por fora, presente está o Senhor. Não existe quem possa estar mais próximo, mais perto do teu coração, da tua alma, do teu espírito, do que Deus. E se você deseja amar o teu próximo, devia amar aquele que é mais do que próximo contigo. Talvez você me pergunte como eu posso fazer. Ele nada pede de você, exceto uma coisa. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Aquele homem estava em dívida com o samaritano. Ele devia mais do que o seu socorro.
Ele estava semi-morto. E se o samaritano não tivesse se tornado próximo dele, ele passaria de semi-morto para totalmente morto. E porque o samaritano se tornou o seu próximo, ele passou de semi-morto para totalmente vivo. Então ele devia sua própria vida para aquele samaritano. Cristo veio, se aproximou e fez algo ainda mais inacreditável do que este samaritano. Cristo tomou o teu lugar. Guardadas as devidas proporções, deixe-me dizer, em cima da parábola, Cristo, se você fosse este homem, Cristo teria tomado o teu lugar, sofrido no teu lugar, sido espancado no teu lugar, ficando semi-morto no teu lugar. E Cristo fez mais do que isso. Ele tomou o meu e o teu lugar. Ele foi crucificado no nosso lugar e ele não ficou semi-morto, ele morreu no nosso lugar. Se aquele homem devia ao samaritano gratidão e amor, eu e você devemos muito mais a Cristo gratidão eterna e amor eterno. Porque Ele fez tudo isto, não apenas para nos livrar de um problema, ou nos livrar de uma morte terrível, mas nos livrar de uma condenação eterna e nos dar vida. Não apenas uma oportunidade de vida, porque o samaritano devolveu àquele homem a oportunidade de viver. Cristo quer devolver a você a mesma oportunidade de viver, e eu te garanto, de viver uma outra vida, uma nova vida. Mas Ele nos deu vida e vida eterna. A continuidade dessa vida que eu vivo e que você vive, e já experimentando na vida presente a vida do porvir. Para que quando esta vida terminar, eu abro os meus olhos na vida eterna. Então, é isto que Cristo te oferece. E por isso Cristo não apenas te ama, por isso Cristo deseja conquistar o teu amor, conquistar a tua pessoa. E por isso nós somos chamados, nesse sentido, a noiva de Cristo. Porque Cristo nos corteja como noiva e nos desposa. E teremos a nossa boda, a união eterna com Cristo. Você é cortejado, você é amado. Ele não se tornará distante, ele não se afastará, ele não se isolará de você ou de mim. Ele se aproximará, ele se envolverá, ele não será como os que passam
de longe, passam ao largo. Lá. Não. Ele vem ao teu encontro. Ele vem conquistar o teu amor. Ele vem se envolver com a tua vida e a partir do encontro que você terá com Ele, a partir de agora, Ele se envolverá em tudo. E todo o teu custo Ele dirá, eu pagarei. Põe em minha conta. Foi o que Jesus fez, Ele pagou a nossa dívida. Ele rasgou o documento de dívida que tínhamos. Por quê? Porque Ele pagou. E pagou com o seu sangue. Pagou com sua própria vida. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. O primeiro convite é que você ame a este que é mais do que próximo, que tomou o teu lugar e morreu por você, e ressuscitou por você, e voltará por você. Interessante que na parábola o samaritano diz, põe em minha conta, que eu te indenizarei quando eu voltar. E eu quero dizer uma coisa, Ele voltará. E Ele está comprometido. Ele diz, se alguma coisa mais necessitar, ponha em minha conta, que eu pagarei. Isto é amor. Isto é amor. Se você deseja agora, então, retribuir a esse amor, apenas dê o teu coração a Ele, que saiba do seguinte, Ele cuidará de você. O teu coração estará na melhor mão que poderia estar. Cuidado simplesmente por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Dê o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos agora e colocamos essa vida no teu altar e te pedimos agora, recebe esta vida, tu que és o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, recebe o nosso coração. Gratidão eterna e amor eterno, no nome de Jesus. A segunda oração, o segundo convite que eu quero fazer é a todos nós. Vai tu e faze o mesmo. Vai tu e faze o mesmo. Tenha misericórdia. Compadeça-se. Aproxime-se. Envolva-se. Comprometa-se. Seja o próximo, não o distante. Seja o pai próximo, seja o filho próximo, seja o esposo próximo, seja a esposa próxima, seja o amigo próximo, seja o colega próximo, seja o próximo, seja o que se compadece, o que tem misericórdia. Eu aproveito, abro aqui apenas dizendo, não seja um pai distante ou uma mãe distante,
Não seja um filho distante ou uma filha distante. Não seja um esposo distante, uma esposa distante. Não seja um amigo distante, um colega distante, um irmão distante, uma irmã distante. Não seja distante, seja próximo. Seja próximo. Vai tu e faz o mesmo. Conquiste o amor. Não apenas ame, mas seja amado. Conquiste o amor. Haja de tal maneira que as pessoas te amem. Sabe, por causa desse texto, eu orava ao Senhor e pedia: dá-me amigos, Senhor, dá-me amigos, amigos bons. Nesse texto, eu aprendi uma coisa: não que essa oração não seja correta. Dá-me amigos, amigos bons. Graças a Deus, Deus tem me dado amigos e amigos bons. Mas eu entendi que eu não deveria esperar que os outros fossem meus amigos. Se eu quero amigos, eu deveria ser amigo deles primeiro. Não espere ser amado. Ame e conquiste o amor. Seja o próximo. Amém? Senhor nosso Deus, eu oro agora por estas pessoas que juntamente comigo tomamos a decisão de sermos o próximo, de não estarmos distantes, de vermos o estado das pessoas, de vermos os que estão perdidos no pecado, de ajudarmos a eles, de levarmos a palavra de salvação, de vermos os que estão com necessidade, de levarmos não apenas, ó Senhor, um socorro, mas uma solução. Ajuda-nos a ajudar. Abençoa-nos para que abençoemos. Que nós não sejamos como salteadores. O que é teu não é teu, é meu. Que nós não sejamos como o sacerdote, o levita, o que é teu é teu, o que é meu é meu. Mas que sejamos como o samaritano, o que é meu é teu. E assistamos a todos, fazendo bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. No nome de Jesus. Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Sexta-feira estaremos aqui em outra live, em outro culto com oração, culto que você deve enviar seus pedidos de oração. E eu quero lembrar a todos que nós faremos pelo Instagram, pelo meu Instagram, uma live especial sobre filhos especiais e mães extraordinárias. Teremos a participação de 3 mães extraordinárias, a Luciana, a Soraya e a Ana Paula, que estarão conosco falando e trazendo bênção para a vida de todos que assistirem. Na quinta-feira, amanhã, às 20 horas, pelo Instagram.
nós estaremos com esse momento especial. E na sexta-feira, pelo YouTube, teremos aqui o nosso culto de oração. Mande os seus pedidos para que nós possamos estar orando com todos. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima live, próxima reunião, se assim Deus nos permitir. Amém.